próximas pautas, até para a gente falar rapidamente sobre Eduardo Bolsonaro. A gente tem um destaque também na nossa home importante hoje, falando do Tribunal de Contas da União, recomendando à Câmara dos Deputados a investigar os gastos do deputado licenciado, que a gente sabe está desde fevereiro lá nos Estados Unidos. O parlamentar tirou a licença, atua junto aos políticos norte-americanos para impor sanções aqui no Brasil, como a gente vem discutindo. E agora os ministros do tribunal pediram que a casa analise o caso, porque se trata de um dano ao erário. Aqui no caso, essa investigação que eles estão falando é de um uso de dinheiro que é abaixo de R$ 120 mil, por isso essa recomendação de que a Câmara investigue isso. E eles também pediram que sejam enviadas as conclusões sobre os recursos usados pelo filho do ex-presidente. Eduardo alega que o pai é vítima de perseguição política e condiciona o fim das medidas envolvidas contra ele, mas a gente tem essa questão específica agora, Ronilson, também ampliando as discussões de investigação do dinheiro usado por Eduardo por lá. Queria uma ajuda sua para entender esse pedido de investigação à Câmara, porque não existe ali um prazo exatamente para a Câmara fazer essa investigação, mas o TCU pode cobrar se demorarem demais, né? Que efeitos que podem ter, no caso, essa análise agora pedida pelo TCU, Ronilson? Que não tenha prazo. Na verdade, isso já deveria ter sido pedido já há um bom tempo, porque, vamos lá, inclusive, né, a direita adora a comparação, né, do mundo corporativo em termos de dinâmica, de ser mais rápido, objetivo, mais rentável, mas se o Eduardo Bolsonaro é um executivo, representante de uma empresa que tem a possibilidade que tem um papel internacional da empresa, vamos colocar assim, e ele vai para os Estados Unidos, e ao invés de fazer um papel que fortaleça a empresa aqui no Brasil, como um representante legítimo dessa corporação no Brasil, tudo que ele faz é o contrário, privilegiando as companhias e os interesses dos Estados Unidos, ele já teria sido demitido na semana seguinte. Se não tivesse que ressarcir a empresa pelo dinheiro gasto, que a empresa gasta para que ele faça um trabalho representando a empresa e ele faz exatamente o contrário. É a mesma lógica que precisa funcionar. Embora ele pode estar licenciado como parlamentar, mas ele não abandonou o seu mandato. Então, na medida em que ele está nos Estados Unidos, licenciado, de maneira que ele continua usando que ele continua usando o recurso, ou ainda que ele não use o recurso, ele use esse status de parlamentar nos Estados Unidos, contrariando os interesses brasileiros, nada mais justo, nada mais importante e certo que o TCU exija uma investigação com relação aos seus recursos, de como ele se mantém, que gastos ele tem feito, como ele tem feito esses gastos, de onde vem esses recursos, porque até então ele continua dentro do nosso quadro. Então, isso é algo que já deveria ter sido feito. Eu entendo que, estrategicamente, politicamente, você vai tolerando certas postergações, porque ela também tem implicações políticas dentro do contexto que nós estamos, mas é algo que já deveria ter sido feito, e eu espero que o TCU reitere a exigência dessa investigação, porque é o interesse do Brasil saber o que sustenta Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos trabalhando contra os interesses do país. Com certeza. Professor Beto está de volta. A gente mudou de assunto, mas sem mudar muito também, porque está tudo dentro do mesmo pacote, né, professor? O senhor estava explicando para a gente questões envolvendo o foro privilegiado. Peço que continue com sua análise, por favor, mas a gente pode até amarrar aqui para arrematar essa parte da discussão em torno dos bolsonaristas. Maravilha. Vamos lá. Não, então, recapitulando, eu dizia, né, o objetivo político dessa mudança da lei do foro privilegiado é aquela frase que eles mesmos estão dizendo: vamos tentar garantir que, inclusive, novas investigações contra parlamentares só possam ser abertas se os parlamentares autorizarem. Então, esse é o espírito, nada republicano. A partir daí,
o foro privilegiado, como eu dizia, ele seria uma proteção contra o assédio judicial. Então, se um deputado é deputado e ele está contrariando interesses poderosos, essas pessoas podem fazer, no âmbito judicial, a vida dele um inferno, criando 1000 processos em 1000 comarcas do país. Por isso, ele ter o foro privilegiado e responder diretamente no Supremo seria uma garantia de que ele poderia exercer o mandato dele com muito mais liberdade, né, para não ser coagido por lobbies mesquinhos. O problema é que isso virou uma blindagem historicamente no Brasil, por isso a lei que eles estão querendo usar no Congresso é um projeto de lei do ex-senador Álvaro Dias, que já disse que agora está sendo deformado novamente o espírito, porque o Álvaro Dias dizia sobre essa alegação de proteger e evitar o assédio judicial, o que teria acontecido no Brasil teria sido uma blindagem dos deputados e senadores que teriam no Supremo um fórum literalmente privilegiado para se protegerem e se blindarem. Porém, agora, como o Supremo já não agrada mais a maioria dos deputados, né, a extrema-direita antidemocrática não gosta do Alexandre de Moraes por conta do processo de golpe e do inquérito das fake news. E o Centrão agora tem medo do Flávio Dino porque ele está, né, passando o pente fino no oba-oba, na farra das emendas secretas e todos esses bilhões e bilhões de emendas sem verificação, com muita coisa errada no meio. Então, agora, esses deputados, para tentarem livrar a pele, querem acabar. Eles não querem mais serem julgados diretamente pelo Supremo, querem voltar para a primeira instância. Qual seria um caminho, Natália? Eu dou a minha opinião técnica nesse ponto de vista. Acho que o foro privilegiado deveria permanecer para ações do parlamentar, do político, durante a execução do seu mandato. E, como foi recentemente mudada a lei, a jurisprudência, entender que mesmo depois do mandato, ele continua respondendo no fórum privilegiado por ações que tenham que ver com o seu mandato. Então, uma lei que ele aprovou, uma ação que ele tomou como parlamentar, por exemplo. Porém, nunca deveria ser utilizado o foro privilegiado para ações comuns. Por exemplo, um deputado matou uma pessoa, roubou alguma coisa, teve uma batida de carro no trânsito. Esse crime não tem nada a ver com o mandato dele. Então, esse, desde sempre, deveria ser começado a ser analisado na primeira instância. Aí a gente separaria a dimensão do político, do cidadão comum, desde sempre, cada um com um foro adequado. Acho que esse é o caminho. Não é o espírito que está sendo colocado em tentar usar o projeto de lei do Álvaro Dias, que vai precisar de mudanças para conseguir blindar a sacanagem como eles estão pedindo. Então, mesmo que a Câmara volte, teria que voltar para o Senado, porque eles querem tentar fazer retroativo o que esse projeto não prevê, e nenhuma legislação prevê você mudar o foro com um processo já em andamento. Não poderia valer para o Bolsonaro. Se quiserem fazer valer para o Bolsonaro, seria uma aberração. Assim como para os deputados que já estão sendo investigados pelo ministro Flávio Dino. Mas eles vão tentar mudar, inclusive, para fazer uma anistia pregressa. Enfim, é mais uma vez o Congresso mostrando esse interesse de só se investigam a gente se a gente quiser, passa uma régua em tudo que a gente fez de errado e daqui para frente vamos tentar manter a coisa o mais opaca e pouco investigável possível. É o sinônimo da decadência do Congresso, né, que infelizmente precisa dar passos para mostrar para a sociedade civil que se importa com o Brasil e não com a sua agenda pessoal sua, como a gente viu essa semana. Quanto ao Eduardo Bolsonaro, tinha que já estar expulso do Congresso. Ele está recebendo o salário do Congresso, é uma vergonha. Um deputado que está fora do país, conspirando contra a pátria, contra a soberania nacional, já está sendo investigado por isso. Mas, enfim, ele permanece como deputado, a Carla Zambelli permanece como deputado, o Marcos Duval permanece como deputado. Não saberemos se esses delinquentes da última semana vão ter realmente uma punição séria. Isso mostra o espírito de corpo do Congresso, onde você ter o carnê de deputado ou de senador é quase que um salvo-conduto para delinquir à vontade, livremente, e entre nós nos protegemos com um espírito quase mafioso de dizer, por mais bárbaro que seja a ação do coleguinha aqui no Congresso, a gente vai proteger, não porque a gente tem apreço por ele, porque o Marcos Duval, por exemplo, é tratado como um louquinho pelos parlamentares, inclusive da extrema-direita, mas porque é o efeito Orloff, eu posso ser ele amanhã. Então vamos proteger, por mais bárbara que seja a ação dele, e manter o mandato dele de parlamentar, para amanhã não virem atrás de mim. Então, assim, é um clássico exemplo de espírito de corpo à la máfia, do mais deletério possível, mostrando como, né, funciona, infelizmente, o Congresso dos Deputados.
É que de um ponto para cá, de um tempo para cá, vem refletindo muito na opinião pública, né? As pessoas entendendo tudo isso que está acontecendo, a gente vê a opinião pública em torno do Congresso degringolando.